Boa noite a todos. Então vamos iniciar o nosso trabalho de hoje com a nossa oração. Então vamos respirar um pouquinho mais aliviados, mais tranquilos. Respirar um pouquinho mais fundo. Fechar os nossos olhos. E experimentar esse momento. Esquecer tudo que nos perturbou no dia de hoje, nos irritou, todas as coisas que fazem parte da nossa vida material, vamos deixar do lado de fora. E vamos aproveitar esse instante para nos conectar com a espiritualidade da casa, com os nossos guias, com os nossos mentores. Pedir a eles que nos acompanhem no trabalho de estudo da noite de hoje, que possamos absorver o máximo possível dos conhecimentos espíritas que aqui serão apresentados, e que possamos também utilizar esses conhecimentos na nossa vida. Agradecemos a espiritualidade por nos receber aqui e damos início então ao nosso estudo da semana ordinário do Livro dos Espíritos. Em nome de Jesus, que assim seja. Muito bem, gente. Vamos trabalhar então o restante do... Hoje nós vamos ver se nós conseguimos terminar esse capítulo 2, a encarnação dos Espíritos. Nós estávamos falando sobre alma, né? E a gente vai hoje terminar, que faltou acho que umas 2 perguntinhas para a gente terminar o item alma. Isso, nós paramos na 146. Então nós estamos falando sobre alma. O Kardec vai fazer várias perguntas para os espíritos a respeito de alma, né? Ele quer entender qual é a etimologia da palavra, o que a palavra representa. E a gente sabe, eu expliquei isso já nas outras vezes anteriores, que é muito difícil a gente dar uma definição correta sobre alma. Porque muitas pessoas usam a palavra alma por diversas situações, né? Nós, dentro da linha do Espiritismo, usamos a palavra alma para o espírito encarnado. Mas vocês vão ver, inclusive aqui para frente vai aparecer mais perguntas sobre isso, em que também se usa a palavra alma para identificar a essência espiritual, o próprio espírito, né? Que não deixa de ser correto também. Eu gosto de usar ela, eu acho que ela se aplica mais para um espírito humano desencarnado. Eu acho que ela tem uma melhor aplicação, né? Por isso que eu falo assim, se nós tivermos, por exemplo, entendimento de que nós temos uns 8 bilhões de espíritos encarnados, talvez nós tenhamos aí mais uns 20 e poucos bilhões de almas ainda que circulam aqui, né? Então ela dá para se entender mais, de uma certa forma, de uma forma mais lúdica, né? Muito bem, pergunta 146 ainda sobre alma, né? O Kardec pergunta aos espíritos: a alma tem no corpo uma sede determinada ou circunscrita? A gente pode dizer onde é que está? Agora, veja só, ele está usando a palavra alma como espírito. Vejam só, como já, né? A gente tem que entender onde ele está usando. O espírito tem um lugar onde a gente pode dizer que é a sede dentro do nosso corpo físico, onde fica o espírito? Olha, há muita controvérsia a esse respeito, né? Se a gente for se aprofundar um pouco mais, a gente sabe que existe uma região aqui no cérebro, que é a região, né, frontal, muito perto disso, em que existe uma sede do espírito. Tanto é que o chakra coronário é o chakra que controla tudo, né? Mas, no tempo do Kardec, ainda não se estudava muito essa situação, né? Então, no tempo dele, os espíritos vão dizer que não, a princípio, né? Não, mas ela se situa mais particularmente aonde? Na cabeça, né? Entre os grandes gênios, ele se situa na cabeça, e todos aqueles que usam bastante o pensamento. Então, ele está definindo assim: de acordo com o que você utiliza, a alma vai estar
o espírito vai forçar, vamos dizer assim, uma região mais importante do teu organismo físico. Tá? Ele diz que os gênios, particularmente, concentram as suas atividades da alma na cabeça, né? E no coração dos que sentem bastante, dedicando todas as suas ações à humanidade. Olha que interessante a resposta. É muito interessante essa resposta, porque ele está dizendo assim, ó, aqueles que vivenciam mais as emoções, os sentimentos, que trabalham mais pelo próximo, que se identificam com a dor dos outros e assim por diante, concentram a sua alma no coração. E aqueles que trabalham mais em intelectualidade, concentram mais a alma na cabeça. O espírito, vamos dizer assim, eles estão querendo dizer que o espírito, ele dá mais... ele se coloca com mais importância de acordo com aonde você vai utilizar mais. Né? Então vamos dizer assim, um Einstein, a gente pode dizer, de acordo com a resposta, é claro, que ele tem concentração do seu espírito mais desenvolvido no cérebro. Já uma Madre Teresa de Calcutá tem o seu espírito mais desenvolvido na área do coração. É isso que eles estão dizendo. Depende muito de quem está utilizando e da forma que utiliza. Aqui ele vai, na 146A, eu acho que ele vai complementar um pouco mais. Será que não seria o centro de força, o chakra, que ele quer dizer ali, talvez? Bem isso aí. Porque onde às vezes a pessoa está se sentindo ou está errado, é que vai contar. Não por isso. Não por isso. Aonde você realmente trabalha mais. Entendeu? E é o chakra, com certeza que ele está se referindo ao chakra. Eu até vou usar aqui para explicar o chakra, tá? Mas não porque ele está com deficiência, muito pelo contrário. Porque é mais aberto o chakra, o chakra frontal ou o chakra cardíaco. Mais aberto para receber as energias e o trabalho espiritual. Tá? Por isso que ele está dizendo que aí se concentra mais. Mas eu já vou explicar. Tá? Mas é por aí. Que pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital? Centro vital, um lugar específico, um órgão específico, né? Então eles dizem assim, que o espírito se concentra de preferência nessa parte do vosso organismo, que é o ponto que se dirige todas as sensações. Então, por exemplo, assim, determinado organismo onde ele se concentra mais, é onde você vai ter mais sensações, né? Os que a situam naquilo que consideram como centro de vitalidade, eu confundem com o fluido vital. Porque o fluido vital está em todo o corpo. Então o espírito também está em todo o corpo, né? Não obstante, pode-se dizer que a sede da alma se encontra mais particularmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. Exatamente o que ele estava falando anteriormente. Quem utiliza mais a manifestação intelectual, é claro que é uma forma assim mais até romântica de dizer que a alma se concentra mais no cérebro, né? Quando você ativa mais a linha moral, a alma se concentra mais no coração. Chico Xavier, por exemplo, tinha um cabedal de conhecimento extraordinário, mas ele veio para cá com uma missão mais ligada a sentimento, moralidade. Então pode-se dizer que o chakra cardíaco dele era o mais atuante, vamos dizer assim. O Kardec, que veio para fazer um trabalho intelectual, ele tinha então o chakra frontal mais atuante. Então pode-se dizer que a alma se concentrava mais nesse ponto. Mas veja bem, gente, isso é uma forma mais ou menos de interpretação, não significa que a alma está lá ou está aqui ou está cá, ou a alma está no nosso corpo todo, porque ela controla o nosso corpo todo, tá? Tudo bem, e é exatamente isso, tá? É a questão dos chakras que estão aí. Sai daí, sai daí, sai daí. Baixa o volume lá, Gilles. Não, já deu.
Eu não sabia que tinha essa música aí. Não preciso, já deu. Então, no caso do chakra cardíaco, né? O que é o chakra cardíaco, né? Localizado na região do coração, dirige a emotividade e a distribuição das energias vitalizantes do organismo. Está ligado às emoções superiores. Emoções superiores. Está entendendo? Então, quando a gente tem, você vibra amor por alguém não significa posse, significa querer bem as pessoas, tá? Você está trabalhando o chakra cardíaco. Quer dizer, o teu chakra cardíaco está mais atuante, né? E é essa aqui a questão. Os afetos e os sentimentos. Nele residem, por exemplo, a bondade, a afeição, a piedade e também o ódio, porque estão na mesma energia, né? Então, quando você desliza para uma vibração mais baixa, você vibra no ódio, mas é o cardíaco que desregulou. O cardíaco, o chakra cardíaco bem regulado, ele transcende toda essa parte de sentimentos em relação ao próximo, tá? Em virtude das tensões características do mundo moderno e da dificuldade que ainda temos de controlar as nossas emoções, é hoje um dos centros que, no adulto, comumente apresenta maiores desequilíbrios. É óbvio, né? Mas no caso que nós estamos mostrando ali, que ele pergunta, é quem tem essa condição, vem com esse chakra mais aberto. Então, um Chico Xavier, nossa senhora, o chakra cardíaco dele era top, tá entendendo? Já, então, a nível intelectual, o chakra de cima é mais fechado. Por quê? Porque senão você acaba virando mais intelectual do que emocional. Isso quem controla é a espiritualidade. Isso cada um de nós tem também. Cada um de nós tem também. Há alguns que são mais intelectuais. Há alguns que são mais sentimentais. O crescimento nosso em evolução, ele segue uma linha. Às vezes nós estamos mais ligados à intelectualidade, às vezes nós estamos ligados mais à moralidade. Depende muito da onde você está, da forma como você está atuando e assim por diante. Podem perceber isso. Quando às vezes a gente participa de um grupo fraterno, de solidariedade, pessoas que estão ajudando, nós somos rapidamente envolvidos pela emoção. E não estamos sabendo o que, não estamos pensando se isso vai fazer bem para nós ou não, a gente se entrega. E tem momentos que a gente é mais razão. Então se deixa um pouco a emoção do lado. E isso nós variamos bastante, né? Isso é muito natural. E assim, o correto dentro da evolução humana, veja bem, o correto, mas não significa que segue essa linha, é que nós cresçamos antes em intelectualidade do que moralidade. Por quê? Porque senão a gente vai virar fanático. A gente vai ser um boiada, segue o líder. Você não sabe nem se está fazendo a coisa certa, mas você segue, porque você não tem discernimento do que é o certo e o errado. Então, quanto mais intelectualidade a gente tem, mais fácil é de controlar as emoções também. Porque senão fica assim, de repente, a Terra é plana. Então a Terra é plana, né? A gente segue. Porque tem muitas vezes, porque a gente é assim, a questão da moralidade é importante, faremos ela, mas assim, todos nós queremos fazer o bem. Às vezes, tem algumas pessoas que ainda não têm a condição de dizer assim, ó, isso é fazer o bem e isso não. Ele está fazendo mal achando que está fazendo bem. Quantas pessoas não fizeram isso na história humana? Né? Pegam os nazistas, por exemplo. Eles matavam criancinhas achando que estavam fazendo o bem para o mundo. Porque não tinham o discernimento. Está entendendo? Essa é a questão. Quanto mais intelectualidade você tem, mais fácil de você entender o porquê que você está fazendo bem. Tem base.
É sobre isso, tá? Quando você tem mais a parte intelectual desenvolvida, é porque então o chakra frontal está mais atuante, tá? Localizado na região situada entre as sobrancelhas, então é bem aqui, né? Nosso terceiro olho. Atua sobre o córtex cerebral, com ação predominante sobre o funcionamento global do sistema nervoso. Exerce forte ação sobre a hipófise, controlando por esse meio todo o sistema endócrino. Está ligado às atividades intelectuais e também evidência mediúnica. Quando está mais aberto, daí pega a evidência mediúnica também, né? Ok. Acabou a alma. Opa, chegue, Vitor. Fique à vontade. Senta aí. Agora a gente vai falar sobre a última parte desse capítulo 2, que é o materialismo. Isso Antes eu vou mostrar um videozinho, então, para que a gente possa iniciar o trabalho do materialismo, mas aqui vem só uma pincelada, tá? Porque o espiritismo, ou qualquer outra doutrina espiritualista, ela é o antônimo do materialismo, tá? E elas sempre existiram na Terra para que pudesse equilibrar essas forças, tá? Naturalmente, a gente é materialista, não tem como escapar, porque nós estamos encarnados no mundo material. Eu não estou dizendo que nós somos gananciosos, que nós somos... Não. Nós somos materialistas porque precisamos ser, para poder viver no mundo material. Está entendendo? Não adianta você querer sair por aqui, isolar do mundo, para poder transcender a espiritualidade. Você não vai conseguir. Porque nós ainda temos necessidade do mundo material. Ok? Muito bem. Vamos escutar o Caruso falando aí. Tomara que dê certo o nosso vídeo. Tá bom. O Espírito em Análise, com André Narusso. O cristianismo congrega a maior quantidade de temporal do mundo. Paradoxalmente, o materialismo ainda é, de fato, a maior crença humana da atualidade. Mais diferente. Não havia tantas pessoas adoecidas. Tudo certo? Daí vai. Tudo bem? O transtorno de ansiedade é uma das disfunções psíquicas que mais acometem pessoas em comum, sendo que o Brasil é campeão mundial em indivíduos que fazem uso de medicamentos psiquiátricos graças à ansiedade patológica. E sabe-se que boa parte dos motivos que fazem as pessoas adoecerem tem uma relação direta com o reino da matéria. É a ansiedade em relação a ter dinheiro suficiente para arcar com as contas que estão por vencer. É a temeridade de um eventual corte de funcionários no ambiente de trabalho. Os indivíduos estão adoecidos em virtude do cenário econômico e das incertezas desse cenário. É a ansiedade por uma casa maior, por um carro melhor, por um smartphone recém-lançado e assim adiante. Desarmonizamos-nos como súditos da realeza material, olvidando nossa crença vacilante e pouco racional quanto ao reino que nos falou Jesus. Estranha essa maneira pouco cristã dos cristãos reverenciarem o mestre dos mestres. Entre os ensinamentos de Jesus, uma passagem é amplamente conhecida dos seguidores de Nazaré. Poucos sabem as minúcias das curas e discursos do mestre. Entretanto, todos guardam a lembrança de que ele fora traído em troca de um saco de moedas. De minha parte, não tenho crença alguma na pretensa traição. Penso, inclusive, que tudo já fazia parte de um roteiro escrito pelo próprio Cristo. Não houvesse ocorrido a falácia da traição, não teria sucedido a crucificação, que, no meu entender, nada mais é do que um simples e magistral plano de marketing. Sim, um plano de marketing executado pelo maior marqueteiro de todos os tempos, Jesus. Ele queria nos ceder o produto e serviço chamado amor. Entretanto, ainda tão belicosos e cheios de ganância e violência, como poderíamos comprar o amor que Jesus nos cedia?
Não bastavam as curas, nem tampouco os ensinamentos. O mestre precisava de uma ação mercadológica capaz de atravessar o tempo e com capacidade de fazer permanecer vivas em nossas lembranças os ensinamentos que ele nos deixava. Assim, Jesus precisava de um espetáculo que nós conhecemos e adoramos: a violência. E nada mais violento e inesquecível do que a imagem do marqueteiro do amor violentamente estraçalhado pela madeira infame de nossa pequenez terrena. Mas se de um lado equivocamos fingindo adorar o Cristo e cultuando a realeza da matéria, fazemos por desconhecer a lembrança que ele nos deixou a se deparar com Pilatos. A passagem evangélica nos traz um curto diálogo do Espírito Amor com o representante de Roma. Pilatos lhe pergunta: tu és rei? E a resposta nunca mais foi ouvida. Tu dizes: meu reino não é deste mundo. Só essa passagem já seria suficiente para nos mostrar a qual reino devemos seguir. O reino do ter, perecível e fugaz, ou o reino da glória daqueles que seguem os ensinamentos de Jesus? Certamente que, estando na matéria, dela necessitamos, e a riqueza é de Deus tanto quanto a pobreza. Por outro lado, se de fato ouvíssemos a observação de Jesus a Pilatos, buscaremos os tesouros do ser em primeiríssimo lugar. E notem, Jesus poderia dar uma aula a Pilatos sobre quem ele é e como é o seu reino. Entretanto, o diálogo seria em vão, afinal havia ali um homem enseguecido pela vaidade e pelo poder. A aula do Cristo não teria eficiência. Então o rabi de amor calou-se. E nós? Aprendemos a calar quando nossas palavras se mostram em vão? Ou aumentamos o tom da voz, demonstrando a nossa inquietude belicosa? Por fim, seguimos a Pilatos, conhecido na história por ter lavado as mãos no sangue de um justo? Ou seguimos o Cristo e seu reino de maravilhas celestiais? Quando estivermos bastante ansiosos, lembremos-nos que Jesus calou diante da violência que lhe visitaria, e não o fez por covardia ou por comodismo, mas sim para nos ensinar que na vida seria muito melhor que sempre pudéssemos optar, cheios de fé e de esperança, pelo maior e mais belo produto do reino de amor que Jesus nos ensinou. Cuide-se, você merece. Muito bem. Por que eu trouxe esse videozinho aí? Porque ele dá um resumo daquilo que o Kardec vai mostrar aqui, nessas duas perguntas. Primeiro, qual é o mais importante? O mundo material ou é o mundo espiritual? O mundo espiritual. Tá? E é por isso que Jesus vai falar ali. Tá? Ele diz assim: tu dizes, meu reino não é deste mundo. Ou seja, Jesus está no reino espiritual, que é o mais importante. E não adianta, não tem nenhum sentido querer provar para alguém que vive no mundo material e dá muita importância ao mundo material, que o mundo espiritual é o primeiro. O Espiritismo tenta isso há 150 anos, quase um pouco mais já. E tem, uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem isso. Quando ele fala do marqueteiro ali, é extraordinário, porque eu tenho esse mesmo pensamento. Né? Qual foi o maior de todos os ensinamentos que Jesus deixou para nós? Porque esse é ponto fundamental para a gente botar na cabeça, pelo menos pela 10ª vez que nós estamos encarnando e tentando entender isso, que nós somos seres espirituais. Nós não somos seres materiais. A gente está aqui, mas não somos daqui. Tá? Qual é o principal ensinamento que Jesus passou para nós? O principal deles: a vida não acaba com a morte. E não foi fácil para ele passar esse ensinamento.
Tá? Como ele disse ali, a questão do Judas entregar a ele por 30 moedas de prata, isso é absolutamente programado. Havia um modelo para ser seguido. Havia um planejamento de marketing. Olha o que ele escolheu naquele tempo para mostrar para nós que a morte não existe. Jerusalém, na Páscoa. O que era Jerusalém na Páscoa? Uma Balneário Camboriú, eu sempre brinco, no verão. Porque Jerusalém tinha mais ou menos uns 30 mil pessoas de população mediana. Quando chegava na Páscoa, onde todos os judeus faziam a peregrinação, porque era o momento de eles comemorarem a saída, o êxodo da escravidão, que tem a ver com a Páscoa, a passagem do anjo da morte, que eles colocavam um pouco de sangue nas portas lá no Egito, aí o anjo da morte chegava e ia levar o primogênito, onde tinha o sangue ele não levava, e assim por diante. Então eles comemoram a salvação dos primogênitos, e é uma festa grande, até hoje é, a pesca, né? Todo mundo vinha a Jerusalém, a cidade ficava de 30 mil a 40 mil habitantes, com 150 a 200 mil habitantes. E tinha uma tradição, sempre se crucificava alguns, e se salvavam outros, justamente para salvar, para mostrar a comemoração do que o anjo da morte salva. Então eles salvavam alguns. Jesus foi para a salvação, junto com Barrabás. Quem que foi crucificado? Jesus, tá? Passou por um martírio danado. Desde o começo ele foi totalmente martirizado, né? E quando ele fala em violência, veja só, a gente fica muito marcado em nós toda a violência que Jesus recebeu, porque nós nos ligamos à violência. Filme de violência é o que mais pega, geralmente, que mais faz sucesso, porque a gente se identifica com isso, por uma situação diferente, mas tá bom. E ele morreu na cruz, e morreu mesmo. Todo mundo que estava em Jerusalém viu que ele morreu. Tanto é que o Longínquos vai lá e fica mais para garantir que ele morreu mesmo. E o que acontece depois? 3 dias depois ele ressuscita. E todo mundo contou para todo mundo em Jerusalém naquele tempo. E ele vai ficar 40 dias em estado de perispírito materializado entre eles, para mostrar que ele está vivo. Veja, gente, isso é um projeto que não é assim, aconteceu. É um negócio muito sério. E ele é um projeto, como ele fala, idealizado com muito cuidado. Muito cuidado. A ponto que as 3 primeiras pessoas que Jesus se mostra, quem que é? Marta, Maria Madalena e Maria, mãe dele. 3 mulheres. Por quê? Que eu sempre brinco. Porque elas contam para todo mundo. Não tinha WhatsApp, não tinha nada. Se conta para homem, isso não é importante. Mulher conta, vai sair contando para todo mundo. E contou. Que ele está vivo. Daqui a pouco ele apareceu lá no meio dos apóstolos. E o Tomé disse, mas não pode. Pega aqui. Pegou. Né? E ele disse daí, hoje você precisa ver para crer, mas vai chegar um dia que vocês vão crer para ver, que é o que nós estamos passando hoje. A gente precisa hoje crer no mundo espiritual antes de vê-lo, mas a gente vai vê-lo. E ele ficou entre os apóstolos 40 dias. Pior, ele foi lá e se apresentou aos aqueles passageiros de Emaús lá, dormiu com eles, jantou com eles, em perispírito comeu com eles, com os apóstolos todos. Ele deu uma palestra para 500 pessoas na Galileia, 500 discípulos, em perispírito. Ou ele ficou um tempão passeando pela Palestina. Por quê? De brincadeira? Só para nós ficar contando, Jesus aí... Porque, para a razão de mostrar para nós que a morte não existe. E que o mundo espiritual é muito mais importante que o mundo material. Por quê? Porque todos nós vamos morrer. Não tem como. Ninguém vai ficar para semente. Todo mundo vai morrer. Todo mundo vai passar para o plano espiritual. Está entendendo?
Então, a questão de você ser materialista, ela é uma necessidade sua hoje, mas é temporário. Então, quanto antes você compreender que o mundo espiritual é o teu mundo, melhor vai ser a tua adaptação no plano material, porque você vai deixar coisas que para você não significa nada aqui, mas que pode fazer uma grande diferença quando você desencarnar. Os apegos a pessoas, apegos a patrimônio, apegos ao poder, apegos ao dinheiro, apegos. Isso nós precisamos deixar, que a gente não vai levar. E isso é problema posterior. É isso o principal objetivo do Espiritismo. Vou repetir. O principal objetivo do Espiritismo é combater o materialismo. O materialismo necessário? Não. Esse é necessário. Nós precisamos comer, nós precisamos ter dinheiro, nós precisamos se relacionar com pessoas, nós precisamos se reproduzir. Materialismo é normal para nós aqui. O que a gente precisa pôr na cabeça é que é um tempo. E deu. E acabou. Tudo que você constrói aqui vai ficar aqui. Você só vai levar aquilo que a tua alma construiu. Só isso. Esse é o objetivo do Espiritismo. É esse materialismo que tem que ser combatido, tá? E é sobre isso que o Kardec vai perguntar aqui. Alguém tem alguma pergunta? Alguma contribuição? Não tem. Tá bom. Então ele pergunta aqui: por que os anatomistas, os fisiologistas em geral, os que se aprofundam nas ciências naturais, são frequentemente levados ao materialismo? Por que os cientistas naturalmente são materialistas? E os espíritos respondem: a fisiologia, os fisiologistas referem tudo o que vê, se refere somente ao que vê. Orgulho dos homens, oi, tudo bem? Que tudo creem saber, não admitindo que alguma coisa possa ultrapassar o seu entendimento. Sua própria ciência os torna presunçosos, pensam que a natureza nada lhes pode ocultar. Quem é materialista e acredita que só a ciência explica as coisas, está ultrapassado. Porque é o seguinte: se você voltar 1000 anos atrás, não, eu nem vou voltar 1000 anos atrás, eu vou voltar a 300 anos atrás. Uma das técnicas para salvar a vida humana de todas as doenças que você possa imaginar chamava-se sangria. Você lembra, né, disso? Eram usados sanguessugas, ou se não, sangravam mesmo, faziam cortes para sangrar, para tirar o sangue ruim, tá? Fazer com que o organismo produza um sangue bom. Isso é uma técnica hoje utilizada? Fazem isso hoje? Pelo contrário, a hemodiálise faz. Mas quando o rim e tudo mais, é uma questão diferente, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Você que acredita que a tua ciência resolve todos os problemas de hoje, pode ser que você esteja completamente enganado daqui a 50 anos. Porque tudo muda. Todos os conceitos mudam. Então você não pode se apegar só na ciência, porque ela tem uma base, mas ela vai mudar. Novas situações e novas ideias vão aparecer. E escutem o que eu digo. Quem acha que é muito inteligente aqui, eu vou dizer um negócio para vocês. Todo mundo aqui copia. Ninguém cria nada. Não é, Wilson? Copia. Vocês acham Einstein inteligente? O que Einstein criou? Nada. Ele só copiou. Por quê? A teoria da relatividade foi Einstein que desenvolveu? Newton desenvolveu a gravidade? Não. Ela sempre existiu. Eles só explicaram que ela existe. Eles explicaram porque eles aprenderam com alguém.
Newton, quando veio para cá, aprendeu num outro plano, num outro planeta, sei lá. É um espírito que já tinha essa consciência desenvolvida. Não é possível. Qualquer um de vocês aí pode ter uma maçã cair na cabeça e nenhum de vocês vai pensar que é gravidade. Ele tinha uma diferencial, ele sabia. Assim como Einstein. Eles copiam para nós uma informação. Todos nós que estamos aqui, eu que estou aqui, mostrando coisas para vocês, eu aprendi com alguém. E hoje eu estou trazendo para vocês. Vocês aprendem comigo e passam para frente. Ninguém produz nada. A ciência é assim que ela caminha. Assim que ela caminha. Cada um aperfeiçoa, mas não produz. Hoje, nós temos uma dificuldade muito grande em entender a teoria da relatividade do Einstein. Né? Alguém conhece aí? Física quântica, alguém conhece aí? Mas vou dizer para vocês, aonde esse pessoal aprendeu, isso é que nem raiz quadrada. Porque daqui a uns 200, 300 ou 400 anos, isso vai ser tão simples para nós, porque nós vamos vivenciar isso de uma forma tão simples, que vai ser fácil para nós explicar. É evolução. Assim como era difícil para alguém lá há 1000 anos atrás fazer uma conta de um percentual, uma porcentagem, era difícil, não era qualquer um que fazia. Hoje qualquer um faz. 20% de 10, o que é? 2, de cabeça. Entendeu? A evolução humana vai fazendo com que as nossas consciências vão mudando. A nossa saber vai mudando. Mas não significa que você criou isso. Isso já está pronto para todos nós. Basta apenas o momento certo nós entrar em contato com isso. Tá? Então, quando um cientista quer explicar tudo na base da ciência, ele está usando a ciência que nós temos hoje. Tá? Querer se basear toda a verdade na ciência que nós temos hoje é um absurdo. Porque daqui a 100 anos, meu amigo, a ciência vai ser outra. E talvez mude tudo. Todos os nossos pensamentos. Todas as nossas ideias. Estão entendendo o que eu estou falando? É disso que o Kardec está falando e disso que os espíritos estão dizendo. É muito orgulho dos homens achar que eles têm todo o conhecimento na mão. Ok? Pergunta 148. Não é estranho que o materialismo seja uma consequência dos estudos que deveriam, ao contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? O que ele está dizendo? Está dizendo assim, não é estranho que quanto mais a gente estuda, mais materialista fica? Mais a gente duvida do mundo espiritual? Deve-se concluir que esses estudos então são perigosos? O Kardec está dizendo. Veja, o Kardec está falando isso, por quê? Porque ele está vivendo em 1850. Uma época, gente, em que o materialismo estava muito na moda. Auguste Comte, estavam vivendo só o positivismo, aquela toda coisa toda. Então, eles estavam saindo de uma fé completamente exorbitante da Idade Média, né, que levava tudo para o lado da religião, e estavam entrando agora na era científica, onde tudo se leva para o lado do materialismo. E nós estamos vivendo esse fim. A partir de agora, nós estamos entrando na era do Espírito. Porque vai chegar um ponto em que vai ter coisas que não têm explicação a nível de matéria. A gente vai precisar ir para frente. Está entendendo? A física quântica já veio desmontar um monte de coisa aí. Por exemplo, até um tempinho atrás, quando aprendi na escola, a gente sabia que o átomo era a partícula menor que existia. Eu aprendi isso em física. Faz o quê? Pouco tempo. Alguns anos. Um pouquinho. Mas hoje, meu Deus do céu, quantas partículas menores que o átomo a gente já descobriu. O fóton, por exemplo, né, que é a partícula da luz, que a gente sabe que a luz hoje é matéria. Um fóton, se fosse uma árvore, o átomo seria o planeta. Vocês estão entendendo a diferença? Isso em
poucos anos. Agora, o que nós estamos vendo para frente disso? O que nós descobrimos no macro, que nós estamos descobrindo hoje, que o universo tem fim. O nosso universo tem fim. O James Webb aí está tirando foto do final do nosso universo. E nós estamos descobrindo coisa lá no micro, menor que nós já imaginava. Quer dizer, em poucos anos, mudou tudo. Tudo. E o que é que nós vamos descobrir além disso? Ou para além desse? Está entendendo? Então você basear todo o teu conhecimento na tua ciência de hoje é um absurdo. Não pode fazer isso. É no mínimo ignorância. É isso que o Kardec está falando. Então, quanto mais a gente estuda, mais materialista a gente fica, pense nisso. Deus. O que era Deus há 200, 300 anos atrás e o que é Deus hoje? Dá para imaginar Deus dentro do que o James Webb está mostrando para nós aí? Não tem como. Dá para imaginar um Deus humano? Também não. Tem que ser um Deus imaterial, porque senão não completa tudo isso. Então, aos poucos, a gente vai começar a entrar nessa dialética de espírito e matéria. E vamos entender que o mundo espiritual é muito maior e muito mais importante que esse mundo material. Isso aqui é uma cópia do mundo espiritual. Por isso que Jesus falou: dê preferência ao mundo espiritual, o resto ele vem por acréscimo. E é verdade. É verdade. Se você quiser realmente ter uma passagem tranquila, acredite, você precisa entender que esse mundo material é uma etapa. E deu. Esqueça o que aconteceu. Foi importante? Foi. Mas é apenas uma aulinha que a gente recebeu por aqui. Ok? Vamos ver a resposta. Não é verdade que o materialismo seja uma consequência desses estudos. É o homem que deles tira uma falsa consequência. Soberba. Eu estou sabendo de tudo. Né? Pois ele pode abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. O nada, aliás, o apavora, mais do que eles se permitem aparentar. E os espíritos fortes são quase sempre mais fanfarrões que os valentes. Muito bem, é isso aí. A maior parte deles são materialistas porque não dispõem de nada para preencher esse vazio. Diante desse abismo que se abre ante eles, mostrar-lhes uma tábua de salvação, e eles se agarrarão ansiosamente. Então, a hora que eles começarem a compreender sobre a questão das dimensões espirituais, isso vai acontecer, muda tudo. Muda tudo. Aliás, é o seguinte, né, gente? São 7:45 e o Wilson já deve estar querendo fazer a palestra dele. O maior problema nosso é justamente esse. Todas as religiões que vieram na Terra, elas vieram com o primeiro conceito base: imortalidade da alma. Todos os tempos, em todos os lugares, no oeste, no leste, de cima, embaixo do planeta, em qualquer lugar. E a gente não acredita nisso. A gente vive achando que depois que morre, tudo acaba. Porque se a gente achasse que a vida continuava, nós tivéssemos certeza mesmo, nenhuma guerra a gente faria aqui. Porque não tem sentido. Está entendendo? Nós não acabaríamos nem com uma árvore. Porque não tem sentido. Por quê? Porque qual é o sentido de eu brigar comigo mesmo, se depois todo mundo vai embora? Está entendendo? E vamos viver num plano espiritual todos juntos de novo. Mas a gente não acredita. Tanto é que se a Angelita me fizer um mal, eu tenho certeza que se eu matar ela, acabou o problema. Não é verdade? Não é essa a ideia que a gente traz? Porque às vezes a gente fica com vontade de matar alguns, né? Não fica? Dá uma raiva. Mas vai resolver o problema?
Vai resolver? Não. Por quê? Porque nós, nem eu nem ela, não somos daqui. Então eu vou matar ela hoje, amanhã eu morro e ela vai estar lá. Como aconteceu com o André Luiz, né? Quando ele encontrou o homem que o pai dele era agiota, o pai do André Luiz era agiota. No livro Nosso Lar mostra isso, né? E ele emprestava dinheiro para um cidadão lá, e um dia o cara não conseguiu pagar, ele foi lá, tomou a casa, nossa, ele morreu de desgosto. Imagina, cara, era um agiota daqueles perverso. Quando o André Luiz chegou lá, foi dar uma volta no parque, encontrou quem? O tal do Oliveira, o cara que o pai dele cobrou a conta. E o Oliveira olhou para o André Luiz: ô André, um abraço aqui. Você está entendendo? Então, se você fizer um mal para uma pessoa, você está levando para o plano espiritual. Se for um Oliveira, gente boa, tudo bem, mas e se não for? Né? Então, entendendo? Acreditar que a morte não existe muda tudo os conceitos que nós podemos viver no materialismo. Aí a gente aproveita a vida material, mas com consciência. Essa é a ideia. Ok? Deu. Para frente aqui tem uns comentários dos Kardec. Então, se alguém quiser dar uma olhada no Livro dos Espíritos, está lá. Ele vai fazer uns comentários justamente sobre tudo isso que eu falei. Tá? Perguntas? Certo? Não tem, né? Todo mundo entendeu o que eu falei. Então vamos lá. Pode sentar, fique à vontade. Vamos fazer a oração e depois vamos para o passe. Então vamos fechar nossos olhos. E vamos agradecer essa oportunidade que tivemos na noite de hoje. Oportunidade ímpar, porque todas as vezes que nós deixamos um pouquinho a nossa vida cotidiana, a nossa vida material de lado, para dar importância à vida espiritual, é um ponto que nós fazemos nessa nossa marcha terrena. Vamos agradecer nesse momento ao nosso anjo da guarda, aquele que cuida de nós no dia a dia, que nos ajuda nos nossos pensamentos, que retira de nós a negatividade, que rompe as influências externas que às vezes nos perseguem. Agradecemos também a espiritualidade da casa por ter preparado esse local, por ter derramado os fluidos importantes que nós vamos levar embora nessa noite de hoje. E o nosso agradecimento principal é a Jesus, que, como eu disse, veio numa tarefa difícil nos ensinar algo que ainda não aprendemos, mas que nos abriu um grande caminho para a nossa consciência cada vez maior, de que somos todos parte de um grande projeto de irmãos. Em nome de Jesus, então, fechamos os trabalhos da noite de hoje e agradecemos. Que assim seja. Vamos ao passe. Vamos. Cris, você ajuda o passe?